Estão felizes por estarem aqui nessa noite. Se você não chegou aqui feliz, eu tenho certeza que você vai sair da casa do Pai feliz, renovado, com esperança, amém? Porque Deus sabe, o Pai sabe o que nós precisamos, não é? Às vezes a gente chega meio inquieto, agitado, preocupado, triste, sim, apreensivo, mas o nosso Pai faz nova todas as coisas, amém? Basta que a gente venha crer, basta que a gente venha clamar, amém? Eu queria que você abrisse lá em João 16, 33. Obrigada, Rita. Queria pedir que vocês continuassem orando pela vida do pastor Jorge, pastora Kátia, que estão em recuperação, estão bem, amém? E em nome de Jesus, semana que vem, estarão aqui firmes e fortes, amém? Para a honra e glória do Senhor. Então, continue orando, né? Alguns irmãos ainda se recuperando, enfermos, passando por alguns momentos difíceis, e nós devemos o quê? Orar uns pelos outros, amém? Então, lá em João 16, 33, quantos acharam? Digam amém. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, graças te damos por esse dia. Obrigado por estar em tua casa, junto com meus irmãos. Isso é um presente do Senhor para nós. Termos a oportunidade de estar aqui, de te adorarmos, de ofertarmos na tua casa e de receber a tua palavra, de sermos ministrados, Senhor, pela tua palavra, Pai. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que traga distração à nossa mente, que tente, Senhor, aprisionar o nosso coração, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o teu poder venha sobre nós, que a nossa mente possa estar conectada contigo, nossa mente cativa ao teu Espírito, Senhor, e possamos receber a tua semente, que ela possa trazer fortalecimento, que ela possa trazer cura àquele que estiver enfermo, que ela possa trazer libertação àquele que estiver preso, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa renovar as forças daqueles que estiverem abatidos, Senhor, estando aqui presencialmente ou nos acompanhando durante essa transmissão. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, fala aos nossos corações. É o que eu te peço junto com meus irmãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Amém, amados? Eu, lendo aí, pedindo ao Senhor que eu pudesse compartilhar com os irmãos, e Deus colocou um tema no meu coração, e para iniciar com esse versículo que a gente lê, que a gente conhece, e Jesus aqui falando para os seus discípulos, amém? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Isso é Jesus falando. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu queria falar com vocês hoje sobre o tema aguenta firme. Amém, amados? Fala para quem está do seu lado aí um pouquinho, distante, você está de máscara, então você pode falar para ele, fala para ele assim, aguenta firme. Aguenta firme. Amém? Jesus aqui, ele deixa bem claro para os seus discípulos, que no mundo nós iremos passar por aflições. Eu acho que essa realidade a gente tem vivido mais do que nunca, que são inúmeras coisas que nos afligem no nosso dia a dia, no nosso dia de hoje, na nossa caminhada, na nossa casa, amém? Mas nós precisamos crer no que diz Jesus. Ele já diz tudo isso para que nele nós possamos ter o quê? Paz. E ter a consciência que enquanto nós estivermos aqui, isso faz parte da nossa vida. Amém?
É interessante que às vezes a gente quer ouvir, a gente quer da parte de Deus algo que venha nos fazer crer e viver, né? Pensando assim, não, tudo vai, né, de uma hora para outra, tudo isso vai passar. Eu sou de Deus, eu creio na palavra, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu sigo os seus mandamentos, eu obedeço, eu faço tudo. Eu dou o dízimo, eu vou para a casa de Deus, eu participo da célula. Deus me livre das aflições. Não, amados, as aflições, elas fazem parte da nossa vida. E no tempo que a gente tem enfrentado, elas são reais. Mas Cristo fala para nós, né, que nele nós possamos ter o quê? Paz. Amém? Então, né, quando eu falo para você, aguenta firme, uma das primeiras coisas que eu quero falar para você, e você tem esse entendimento. Primeira coisa, passaremos por aflições. Não tem como pular essas etapas da nossa vida. Amém? Isso vai acontecer. Quem está passando hoje é quem conhece a Cristo, quem serve a Cristo. Quem não conhece também, nós estamos no mesmo barco. Amém? Essa é a realidade. Nós estamos no mesmo barco nesse tempo, enfrentando os mesmos medos, as mesmas situações. Então, não há como a gente pensar assim, não, se eu vier a passar, onde está o meu Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre, Ele vai permanecer sendo Deus na minha vida e na sua vida. Então, amados, eu estava pensando sobre isso e eu quero que você saia daqui crendo nisso, que você vai aguentar firme. Você precisa aguentar firme. Você precisa falar na tua casa, para os teus familiares, você precisa falar para os teus irmãos, você precisa falar para os seus vizinhos, você precisa falar para os teus amigos. Aguenta firme. A gente está passando por aflição, mas em Jesus a gente vai encontrar paz. A gente está aqui nesse mundo, a gente vai passar. Eu queria chegar aqui para vocês e fazer um discurso muito lindo, mas só o que Deus colocou no meu coração. Se prepara, igreja. A palavra de Deus está se cumprindo. Não tem como nós pularmos isso. Nós temos que enfrentar. Por isso que a gente tem que aguentar firme. A gente precisa aguentar firme. Mas, pastora, é tudo tão difícil. Eu não aguento, eu não tenho força. A gente para, né, para ler a palavra e Deus vai falando. Eu acho muito interessante como Deus fala comigo, porque é uma coisa surreal. Eu estou fazendo as coisas e Deus está falando comigo. Eu estou fazendo meu almoço e Deus está falando comigo. É algo assim, sabe, que eu não entendo. Só pode ser o nosso Deus mesmo falando comigo. Que às vezes a gente se preocupa, né? Mas o que eu vou falar? E Deus vai falando. Porque Deus sabe a minha necessidade. Primeiramente falou o meu coração para poder compartilhar com vocês. Sempre falo isso. A gente não pode compartilhar algo que Deus não falou primeiro com a gente, primeiro para a minha vida. Então a palavra de Deus para a minha vida é aguenta firme. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, amados, muitas coisas nós temos enfrentado e muitas coisas nós viremos a enfrentar. Mas a gente precisa estar bem firme, bem convicto de quem nós somos em Deus, de quem nós temos por nós. Nós temos um Deus por nós. Isso não é uma mensagem de positivismo, que às vezes a gente escuta. E nada contra o positivismo, nada contra uma palavra que traga o positivo para você. Porque ruim é quando é uma coisa negativa, não é verdade? Uma coisa que só te coloca para baixo, que não te traz esperança, isso é ruim. Mas a palavra de Deus, ela é real. É ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda, é ela que vai nos capacitar a aguentar firme. Então, quando eu falo para vocês que a palavra de Deus ela vai se cumprir, querendo a gente ou não, a gente ora, né? A gente pede, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Seja longânimo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, age. E quando eu oro dessa forma, eu sinto o Pai, sabe, olhar para mim e falar, minha filha, ainda bem que eu sou um Pai muito misericordioso.
Eu sinto, eu sei que você sabe que o nosso Pai é um Pai misericordioso. É algo assim, diante de tudo que temos passado, enfrentado, né, muitas situações que gostaríamos de não estar passando, mas que precisamos enfrentar, amém? Deus é o Senhor mesmo que, sabe, tem nos sustentado, eu creio nisso, e tem sido a misericórdia de Deus para com a nossa vida, mesmo num tempo tão difícil, amém? Ainda assim, o Senhor é misericordioso. Então, a primeira coisa é passaremos por aflições. Eu não vou ler, mas eu vou deixar para você ler. Mateus 24, é um capítulo que eu gosto muito de ler. Todo ele já começa falando sobre os princípios das dores. E ali vem citando muitas situações que a gente começa a olhar para os acontecimentos e a gente vê que muita coisa está acontecendo. Aí fala sobre a tribulação, fala sobre a vinda do Filho do Homem, e nós precisamos estar ligados no que diz a palavra de Deus. Porque a pessoa que não conhece Jesus, que não medita na palavra, não tem entendimento. Mas nós que somos filhos, nós precisamos discernir os tempos. Então eu gosto muito de Mateus 24. E ele vem falando, nesse capítulo vem falando, e vem em outros evangelhos, né, testificando essa mesma passagem, vem falando sobre esses momentos que nós passamos, que nós ainda iremos passar, e nós precisamos aguentar firmes. Porque nós precisamos, sabe, ter fé no nosso Deus e saber que Ele já deixou tudo, Ele já deixou toda a instrução para nós. Não nos deixou despreparados ou desavisados, melhor dizendo. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra e nos preparar a cada dia. Amém? Amém, amados? Então, sabe, você, lá em Mateus 24, 13, eu anotei aqui, depois você em casa você pode ler, né? Interessante que eu li o livro de Apocalipse, e quando eu fui evangelizada, né, quando me evangelizaram para me ganhar para Cristo, fizeram um terror na minha vida. Mas sabe que foi a estratégia de Deus para que hoje eu estivesse aqui, para que eu fosse alcançada pelo amor de Jesus, para que eu compreendesse que um dia Jesus ia voltar. E eu tinha pesadelos. Não era pesadelo, não, eu sonhava, porque Deus falava comigo, né? E eu sonhava, né, que Jesus voltava e eu não queria ficar, não. E aquilo foi sendo trabalhado dentro de mim, amém? Então, eu, né, teve um momento lá que eu aceitei o meu Jesus, amém? E quando a gente lê, né, e eu lia o livro de Apocalipse, para mim era o fim do mundo. Mas o livro de Apocalipse, diante de tantos dados, de tantas informações, de tantas coisas que precisam ser reveladas a nós, ele é um livro de esperança para aqueles que creem em Jesus. Ele não é um fim em si mesmo. Ele nos dá a esperança de que Jesus vai voltar. Então, amados, amada igreja, nós precisamos estar preparados. Nós não podemos viver de qualquer maneira, viver a vida empurrando com a barriga. A gente precisa aguentar firme e a gente precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus. Amém, amados? Eu tenho certeza que muitos, né? Muitos têm passado por várias situações e em várias esferas da vida, né? Às vezes a gente acha que é só enfermidade que é algo que nos aflige. Sim, num tempo de pandemia tem sido, né, o alvo do momento. Todo mundo preocupado, né, tendo os seus cuidados, não querendo ficar doente, não querendo que ninguém na sua casa fique doente. Essa tem sido a realidade que nós vivemos. Se alguém fica doente, por mais que você não queira, isso aciona dentro de você, né? O irmão Cláudio até compartilhou algo, né, de amigos dele, né? O irmão Cláudio Veloso, que ele já, né, foi curado, já recebeu alta, passou por um momento muito difícil com a Covid, e ele compartilhou que alguns amigos não querem nem a aproximação dele. Então, nós precisamos
sabe, nos voltar para Deus. Então, isso é acionado dentro da gente, sabe, aquela coisa de você, né, claro que a gente tem que ter os devidos cuidados, a pessoa enferma tem que ficar em isolamento, seja dentro de casa, seja um vizinho, mas nós não podemos deixar de amar as pessoas, nós não podemos deixar de dar assistência às pessoas. Isso é algo que essa pandemia tem tirado de muitos de nós. O amor pelo próximo. Se coloque no lugar do outro que está com vírus, que está ali tomando os medicamentos, que está em isolamento. Se coloque no lugar dele. Quem já conviveu de perto com alguém que passou pela doença sabe o que eu estou falando. Então, amados, nós precisamos, sabe, olhar para a palavra, como eu estava falando aqui em Mateus 24, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Tudo que Jesus disse. Tudo nessa terra passa. Tudo nessa terra passa. Essa pandemia vai passar, amados. Eu não sei o que nós teremos que enfrentar mais à frente, mas isso vai passar. Uma hora vai passar. Não é o fim. É um tempo que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que nós precisamos aguentar firme e nos pegar a palavra, sabe, agarrar a palavra de Deus. O que diz Deus na sua palavra? E lá em Mateus 24:13, que era o que eu ia ler e falei sobre outras coisas, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que diz lá em Mateus. Dentre tudo, várias coisas que irão acontecer, já estão acontecendo, tem uma frase que fala assim, né? Lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu pensando sobre essa palavra salvo, em ser salvo, amém? Essa palavra em ser salvo, aquele que perseverar até o fim, isso engloba, isso é algo muito amplo na nossa vida. É a salvação eterna? Sim, mas é também ser salvo de várias outras situações na nossa vida. Mas nós precisamos o quê? Perseverar. Olha o que diz aí em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar aí, meu querido, meus amados irmãos, é você aguentar firme. É aguentar firme. A tempestade está forte, o vento está forte, parece que está tudo, né? Tudo fora do lugar. Às vezes a gente vive e parece que a gente quer que as coisas voltem à normalidade. O nosso normal, né, da gente ter liberdade de trabalhar, de passear, de se reunir com as pessoas, de não precisar mais usar máscara. Então, a gente precisa aguentar firme, porque eu sei que essa fase vai passar. Esse momento difícil, nós iremos passar juntos. Amém, amados? Porque tudo passa. Só a palavra de Deus permanece para sempre. Então, vamos perseverar até o fim. Vamos aguentar firme, meus irmãos. A aflição, ela fala de você, sabe, sentir agonia, sentir angústia, sentir profundo sofrimento. Isso é enfrentar a aflição. Então, no Senhor, em Deus, em Jesus, seja qual for a situação, nós iremos suportar. Nós podemos, sim, superar com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus. Amém, amados? Então, como eu falei, né, que a palavra do Senhor permanece para sempre, está lá em 1 Pedro 1:25. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós iremos o quê? Passar por aflições. Passaremos por aflições. Não tem como pularmos essa parte. Mas só aflição? Não, amado. Tem as bênçãos de Deus também. Tem a vitória de Deus após as aflições. Mas ninguém pode, por exemplo, né? Eu quero só a vitória. Quero a vitória de Deus. Eu quero a bênção de Deus na minha vida.
E para alcançar a vitória, você acha que não tem que vencer uma guerra primeiro, não? A gente tem que passar pelo meio da luta, pelo meio da guerra. Amém? Diga assim: perseverar é aguentar firme. É aguentar firme. A Bíblia fala, né? Digo fraco, eu sou forte. E essa força não é do fraco. Essa força é de Deus que vem sobre a nossa fraqueza. Vem sobre as nossas limitações. Vem sobre a nossa pequenez. Nós somos muito pequenos. Nós não somos nada. O que a gente tem vivido é isso, essa verdade. Nós não somos nada. Não somos nada sem Deus. Por isso que nós temos que aguentar firme com Deus. Eu não sei, queridos, o que tem passado, né, o que algumas pessoas têm enfrentado, passado, mas elas estão numa atitude, num tempo de hoje, que se chama hoje, de achar que não precisam de Deus. Que vão ficar bem longe da presença de Deus. Isto é um engano. Se você está aqui e você está lutando para ficar firme na presença de Deus, aguenta firme, meu irmão. Você está no lugar certo, aguenta firme, minha irmã. Essa semana uma irmã conversou comigo. Se com Jesus está difícil, você imagine longe da presença de Deus, amado. Se perder um amigo, se perder um familiar, firme na rocha, com Jesus, ali convicto da sua fé, como tem sido difícil. Você imagine para uma família que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus. O desespero. Nós temos o Senhor. Nos entristecemos sim, sofremos sim, ficamos enlutados sim, porque sentimos, não tem como não sentir. Mas temos o Senhor que nos ajuda. Eu vejo Deus agir na vida dos meus irmãos. E eu vejo isso, o Senhor. É o Senhor que faz isso. Se não for Ele, a gente não aguenta. Amém, amados? Então, aguenta firme. Passe por meio das aflições com o Senhor. Continue aguentando firme. Segunda coisa que eu quero falar com vocês. Resista e não desista. Diga assim: eu vou resistir. Abra lá em Salmo 112. Diga assim: eu vou resistir e não vou desistir. Ah, amado, você não sabe como tem poder aquilo que você diz. Não repita as coisas só por repetir. Preste atenção ao que o Espírito Santo quer que você guarde na tua mente e no teu coração. Você falou que vai resistir e não vai desistir. Atente para o que sai da sua boca. Atente, fica atento. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem feito milagres na nossa vida no meio da igreja. Deus tem feito, amados. E nós precisamos estar atentos. Lá em Salmo 112, do 1 ao 8, eu vou ler esse salmo. Então, a segunda coisa que eu queria falar com você: resista e não desista. Deus, às vezes, fala umas coisas comigo que eu acho interessante. No final, você vai compreender. É por isso que eu falo, é só Deus mesmo que fala, né? Só Deus pode fazer essa obra. Salmo 112 começa dizendo assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo.
não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários seu desejo. No 9 diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Então, aqui vem falando, né, sobre promessas para o justo, para aquele que é justificado por Deus. E também fala sobre o perverso. Amém? E eu queria, né, eu li todo o Salmo, porque eu achei as palavras, né, se você lê e você medita naquilo que o Salmo está falando, a palavra de Deus, ela é verdade, ela vem para nos fortalecer, para nos dar esperança, para fortalecer a fé dentro de nós, amém? Mas eu quero me ater aqui ao versículo 7, que diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém, amados? Então, diante das más notícias, diante dos maus rumores, dos acontecimentos, dos maus acontecimentos, das situações inesperadas que a gente passa, que a gente enfrenta, que a gente vive, que a gente tem que pedir a Deus ajuda, porque a gente precisa lidar diariamente. Aqui fala, né? Não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme, confiante em quem? No Senhor. E Deus colocou muito claro isso no meu coração, que nós precisamos, que eu e você precisamos, apesar dos maus rumores, apesar das más notícias que batem na nossa porta, que chegam no meio da noite, que às vezes já pela manhã. Amados, hoje eu vi uma notícia que depois eu compartilho com vocês, que eu fiquei assim, eu nem vi direito o desfecho do que aconteceu, depois eu não quis mais, né, procurar nas notícias, porque eu fiquei, eu me lembrei de um fato que aconteceu alguns anos atrás, e aquilo, sabe aquela notícia que dói dentro de você e te faz mal? E eu falei: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Acho que a gente está sendo bombardeado, né? Acho que não é só eu, não, né? Ou então, talvez, quem tenha sido não está aqui nessa noite. Ficou em casa, ou está em casa, ou não está nos assistindo. Isso eu creio que com cada um de nós, não é? A gente, às vezes, você levanta de manhã e chega uma coisa, um acontecimento, uma notícia, e aquilo, mexe com você. Amém? Mas a gente precisa aguentar firme. Não tem outra forma, não. Não tem outra fórmula. A gente precisa aguentar firme. Em Deus a gente precisa aguentar firme. E aqui fala, né, que o seu coração é o quê? É firme. Não é firme na sua força, mas é porque confia no Senhor. Então, eu creio, né, que como a gente declarou aqui, resista e não desista, isso vai ser uma verdade, uma realidade, no nosso dia a dia, naquilo que Marília estava compartilhando aqui. Nós estamos no primeiro mês do ano. E olha que eu estava hoje conversando com meu esposo, como está passando rápido. Hoje, o domingo, passou muito rápido. Eu não sei se vocês perceberam ou vocês tiveram um domingo mais tranquilo, mas o meu foi super rápido. E engraçado que eu observei, eu falei: Senhor, será que só eu percebi? Só foi o meu dia? Não sei se você teve essa experiência no dia de hoje, mas eu fiquei assim, eu falei, mas a Bíblia já fala sobre isso, que os últimos dias, né, seriam abreviados.
até mesmo por causa de nós, por serem dias tão difíceis. Então, às vezes, amado, a gente vê alguma coisa se acontecer e fala, Senhor, o que está acontecendo? Em tudo Deus tem um propósito, amém? Mas hoje, realmente, o mês de janeiro, hoje já é dia 24 do mês, nós já passamos por um mês, amém? Muitos acontecimentos, né? Sabe, fatos novos, né? Até em relação à pandemia, muitas situações que a gente precisa continuar orando e orando. E a notícia que eu hoje ouvi pela manhã foi a queda de um avião com vários jogadores. E eu fiquei, quando eu não vi direito, sabe? Só li assim, aí meu esposo fez assim para mim. Aí aquilo eu fiquei parada assim na frente da televisão. Fiquei assim mesmo. Fiquei assim, porque eu não tinha, né, ouvido falar, e aquilo ali me impactou, e eu botei a mão no coração. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Nós precisamos continuar pedindo a misericórdia de Deus e continuar aguentando firme. É preciso. É preciso. Às vezes a gente, né, mais uma situação, Senhor, mais um fato, mais uma tragédia. Sim, muitas coisas difíceis estão acontecendo. Mas eu volto a falar para você, muitas coisas boas Deus tem feito. Muitas coisas novas estão acontecendo. Muitas coisas, muitos milagres estão acontecendo nesse momento em que nós estamos aqui na casa de Deus. Nós só não temos conhecimento. Não é só coisa ruim que tem acontecido. Muita coisa boa. Infelizmente, a mídia, ela não se preocupa tanto em focar nisso, em colocar mais isso. A imprensa vive disso, queridos. Das fatalidades, das tragédias. Infelizmente. Mas ainda há muita coisa boa. Por isso que a gente precisa aguentar firme. Diga assim, eu preciso aguentar firme. Amém, amados? E como fala aqui, não se atemorize das más notícias, dos maus rumores, né? Cada hora é um falando uma coisa. Às vezes a gente fica meio confuso. Então, quando você se sentir assim, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, se volte para Deus. Vá orar. Entrega nas mãos do Senhor. Se volte para a palavra. Confie no Senhor. Deus ainda governa sobre nós. O governo está nas mãos dele. O governo não saiu das mãos de Deus. O controle saiu da mão dos homens. Sim, dos poderosos, mas está na mão do Todo-Poderoso. Quantos creem, digam amém. Amém, amados? Então aqui nós precisamos o quê? Resistir e não resista, não desista. Muitos não têm conseguido resistir, muitos têm desistido. Sabe, não têm encontrado força, né? Não têm encontrado força para prosseguir, para continuar, para perseverar. E nós precisamos trazer essa palavra para dentro de nós, para que ela seja uma verdade em nós e nós possamos levar essa verdade a outros. Porque nós precisamos ter a verdade de Deus dentro de nós. Nós precisamos, mais do que nunca. Amém? Cada um sabe as guerras que tem travado. Cada um de nós sabemos. Você sabe, amado. Eu sei as guerras que eu tenho travado. Eu estava pensando, né, sobre isso aqui. E eu acho que se você falar para mim assim, pastor, a minha casa, sabe, eu estou num tempo de graça de Deus, de abundância de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu fico feliz. Mas eu acho que a maior parte vai compartilhar, pastora, ou é alguém que está doente, ou alguém que está desempregado,
ou é um problema com o filho, ou é meu casamento, ou é no meu trabalho, a minha empresa, ou são as pessoas que moram, né, ao meu redor, ou é algum irmão. Sempre tem alguém passando por uma situação, está travando uma guerra. Às vezes, guerra dentro de nós mesmos. São aquelas guerras, aqueles conflitos do eu. Do eu com o meu, sabia? Do eu comigo mesma. Então, nós travamos essas guerras, amém? Mas nós precisamos o que? Em Deus resistir e não desistir, amém? Lá em Romanos 8:31. Amados, eu tenho me apegado muito à palavra de Deus, né? Às vezes me faltam palavras para orar. E aí eu começo a orar a palavra. E tem versículos que não é chavão, não, viu? É a palavra de Deus. Né? Às vezes são passagens que a gente fala, né, compartilha, mas é a palavra de Deus, é aquilo que nos injeta ânimo, que nos dá coragem, que nos faz aguentar firme. Dia mal chegou, se volte para a palavra. E lá em Romanos 8:31 fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense no que diz aí em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que está e é em nosso favor. Eu creio. Em todas as circunstâncias. Ah, não, pastora. Quando o dia está difícil, quando vem a adversidade, quando eu estou no meio da aflição, Deus é por mim? Sim, amado. Ainda assim, Deus é por nós. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra de Deus diz todas as coisas, ela não especifica o quê. Ela só diz que são todas as coisas. Então, nós temos que pedir a Deus esse entendimento. Porque senão, quando a aflição vir, quando o vento forte vier, a gente não vai conseguir aguentar firme, não. A gente vai sair correndo. Amém, amados? Então, creia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Deus, em toda a sua palavra, nunca perdeu uma batalha. Guarde isso no seu coração. Nosso Deus, em toda a sua palavra, nunca perdeu uma batalha. Então, nós precisamos crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e Deus é maioria. Parece meio louco, mas na minha casa é só eu. Somente eu e mais ninguém. É você e Deus? Já está o time completo. É certa a vitória. No tempo de Deus, da hora de Deus, na forma de Deus. Amém, amados? Aleluia. Lá, a terceira coisa que eu queria falar. Nosso inimigo é real. Eu quero que você abra lá em Efésios 6. Então, para que você aguente firme, saiba que você vai passar por aflições, passar e passaremos, tá? Resista e não desista. E o nosso inimigo é real. Vamos ler lá em Efésios 6, do 11 ao 18. Vou ler a partir do verso 10. Todos acharam? Amém, graças a Deus. Diz assim no verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quantos podem dizer graças a Deus? Amados, aqui eu queria falar sobre isso, que nosso inimigo, ele é real. Então, você quer aguentar firme? Quer continuar aguentando firme? Você precisa passar pelas provações, firme com Jesus, amém? Precisa resistir, não desistir, e você precisa entender que o nosso inimigo é real. Ele existe, amém? E aqui a palavra de Deus fala que nós devemos o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Precisamos nos revestir. E aqui ainda acrescenta, né, aí no verso 11, para poder, diz o quê? Ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí vem falando, explicando, né, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Que fique bem claro isso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Diga assim, o nosso inimigo é real. Você sabe que num tempo que a gente tem vivido, a gente acha que o nosso maior inimigo é o vírus da Covid? Ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo ainda continua sendo o diabo. Ainda é ele. Como diz aqui a palavra de Deus, e por isso nós precisamos o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. E eu estava meditando e pensando, e Deus assim trouxe à minha mente, nós somos guerreiros de Deus nessa terra. Você é um valente de Deus. Querendo você ou não, você está em meio a uma guerra. Ah, não, isso é para quem é um intercessor, isso é para o pastor, isso é para o meu líder. Não, meus irmãos, você que está me ouvindo, você está em meio a uma guerra. Então você faz parte de um grande exército, você é um soldado do reino, você é um soldado de Cristo. E uma das coisas que Deus me colocou no meu coração para perguntar a vocês, amados, fez essa pergunta a mim: como está a tua armadura? Como está a tua armadura? Quando a gente pensa de armadura, né, a gente na nossa razão, no nosso raciocínio, no nosso intelecto, a gente pensa ali, né, num soldado, num guerreiro, e a gente pensa em algo natural, em algo físico, em algo tocável, né? Um capacete, uma couraça, um cinturão, as sandálias, um escudo, uma espada. E Deus quer, o Senhor quer nos fazer compreender, amém? Nos levar a um entendimento mais profundo do que essa armadura, para trazer firmeza para a minha vida e para a sua vida. Isso vai nos fazer nos manter firmes, aguentar firmes nesse tempo. Então, sabe, que você possa olhar para você e você pense assim: Senhor, como eu estou paramentado como um guerreiro no meio dessa batalha toda? Como é que eu estou no meio dessa guerra? Como é que eu estou? Qual é a minha posição? E a palavra de Deus diz que nós precisamos, amado, nos revestir de toda a armadura. Olha o que diz no verso 13.
Isso é algo assim muito tremendo para a nossa vida. Porque se você anda esgotado, Deus falou para mim, pode falar que tem gente que está se sentindo assim, esgotada. Esgotada, sem força. Sem força. As pessoas estão se sentindo assim. Tem dia que eu me sinto assim, irmão, esgotada. Sabe aquele tempo que você ora, intercede, você se encontra sem força. Sem força física, às vezes emocional. Mas Deus tem sido tão misericordioso que não nos deixa esmorecer na nossa fé. Então a gente precisa se revestir dessa armadura de Deus. Esse é o tempo. Amém? E no verso 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que nós falamos antes, no segundo ponto? Eu vou resistir e não desistir. Então, você precisa se revestir da armadura de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Isso é feito pela fé, isso é feito com atitudes, isso é feito com ações. E aqui fala, para que possais o quê? Resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo. Não é o dia mau que vai te vencer, não. É você que vai vencer tudo. É a igreja que vai vencer tudo. Essa é a palavra do coração de Deus para a minha vida e para você. O que diz aqui, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau, depois de ter vencido tudo. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vai ser fácil vencer tudo? Pastora, misericórdia. Não tem sido fácil. Tem dia que eu estou sem saber o que fazer, tem dia que eu estou sem rumo. Se você se sente assim, entra no prumo de Deus. Pede para Jesus trazer o prumo para a sua vida. Aqui a palavra de Deus diz, depois de ter vencido tudo. Eu amo a palavra de Deus, porque é algo que abre a nossa visão. A gente pensa que é o dia mau que vai nos vencer, mas a Bíblia fala que se a gente se revestir da armadura de Deus, nós vamos resistir, nós vamos permanecer no dia mau, vamos resistir ao dia mau. E depois de fazer tudo, de vencer tudo, iremos permanecer inabaláveis. Jesus, eu quero essa fé na minha vida. Eu não sei se você está querendo não, amado, mas eu quero isso para a minha vida. Eu desejo, profundamente isso todos os dias da minha vida. Isso é uma decisão, eu tenho que fazer ela por mim mesma. E você tem que fazer pela sua vida. Amém? E aqui fala, estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Amados, a mentira não pode ter lugar na nossa vida. Você quer aguentar firme? Você quer vencer tudo? Olha o que diz a palavra de Deus. Cingindo-vos com a verdade. Diga assim, mentira fora da minha vida. Diga de novo com convicção, mentira fora da minha vida. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E tu sabe que a mentira quer rondar a nossa vida? Coisas pequenas no nosso dia a dia, coisas pequenas. Às vezes coisas que a gente tem que falar, às vezes um relatório que você tem que prestar, mas aí você quer contar um negócio florido, um negócio bonito. É melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita. Eu não sei se esse é o dizer, mas eu me lembrei dessa forma e eu sempre me atropelo nessas coisas. Às vezes, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, mas ainda insistimos em viver com mentira na nossa vida. Não precisa ser uma coisa grande, não. Às vezes, pequenas coisas.
Mas para Deus não tem mentirinha e nem mentira grande. Mentira é mentira. Então, quando você fala mentira fora da minha vida, em que área seja que você está andando errante, meu irmão, aproveite a oportunidade, peça perdão a Deus e se conserte. Mesmo que a verdade seja feia, fale a verdade. Fale a verdade. Amém? Vamos cumprir isso aí? Vestindo a couraça da justiça, que também é outra parte aqui. A couraça, ela traz proteção sobre o peito, né? Lá do guerreiro, lá do soldado. Vai trazer proteção. Isso fala de proteção, nosso coração, as nossas emoções. Nós precisamos nos revestir. Nós precisamos trazer essa proteção para a nossa vida. Às vezes a gente está muito com o peito aberto. A gente já está passando dificuldade, já está passando dor, já está sofrendo a dor do outro, a sua dor, e a gente está muito com o peito aberto. E Jesus está falando para você, coloque a couraça da justiça, proteja o seu coração, proteja as suas emoções. Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, temos um Deus na nossa vida. Tem coisas que fazem mal para nós, para a nossa alma, para as nossas emoções. E sabe qual é o nosso problema? Às vezes é que a gente fica alimentando isso. Por isso que eu estou falando do peito aberto, né? Então, sabe, que você possa pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que faz mal, aquilo que te entristece, né? Aquilo que te coloca para baixo, sabe, afaste da tua vida. Tem coisas que a gente tem e está fazendo mal. De vez em quando eu venho falando, né, sobre essa coisa do que você vê, do que você ouve, né, do que você acessa lá nas redes sociais, do que você pesquisa lá, dos vídeos que você vê. O que é que tem chegado até você? Está te fazendo mal? Está te deixando mais triste, mais angustiado, mais aflito? Meus irmãos, vai orar, vai falar com o Senhor, fala, Senhor, eu tenho que me afastar. Às vezes são situações, às vezes até situações onde a gente não pode dar assistência, às vezes ainda assim a gente tem que dar uma recuada para a gente se cuidar. Porque um doente não pode cuidar de outro doente. Quantos compreendem isso? Se eu estou com depressão, eu não vou poder ajudar outra pessoa que está com depressão. Eu tenho que me curar, sim, para poder ajudar outros. Nós temos que ter esse entendimento. Eu creio num Deus que nos cura. Mas se eu tiver, né, doente, enferma, eu tenho que buscar primeiramente a cura para a minha vida. Então, como vem falando aqui, né, sobre a couraça da justiça, isso não está aqui, Deus está mandando eu falar, então eu vou falar. Sabe, cuide do seu coração, cuide das suas emoções. Às vezes a pessoa está precisando da ajuda de um psicólogo. Por que não? Às vezes a pessoa precisa da ajuda de um psiquiatra. Por que não? Deus usa, Deus dá sabedoria. Deus usa as ferramentas que Ele quer. E às vezes a gente está mal. Olha, amados, às vezes o que eu vejo, o que eu ouço, aqui dentro Deus fala, essa pessoa está mal. Eu oro, né? Mas a pessoa precisa buscar ajuda, ela precisa se curar. A gente não pode ficar no lugar onde estamos, aprisionado, sufocado, paralisado. Nós, como igreja, precisamos despertar. Eu preciso despertar. Você precisa despertar. Nós, às vezes, precisamos da ajuda do outro. Às vezes, nós precisamos da oração do outro. Precisamos abrir o coração com o outro. E não ficar dentro de nós mesmos. Tenha cuidado com essa palavra isolamento. Essa palavra isolamento tem feito muitas pessoas adoecerem.
tem feito muitas pessoas desistirem de suas vidas, se determinarem a tirar as suas próprias vidas. Então, o isolamento é uma rota muito perigosa. Sim, amados, numa pandemia, precauções, cuidados, mas o homem não foi criado para viver só. Por isso Deus fez Eva para Adão. E eu sei que está tendo tanto questionamento nesses dias acerca de Eva, não é? Muitas coisas têm se levantado, mas não vou entrar nesse lado, não. Amém? Tem gente crucificando Eva, ou crucificando Adão. Jesus já foi crucificado e ele ressuscitou. Amém? Ele sim. Aleluia. Deus amado, eu te amo, Jesus. Então vamos lá, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Firmeza, meu irmão. A gente precisa firmar os nossos pés na rocha. Quando eu digo na rocha, é em Jesus. Não firme os seus pés no que o homem está falando, no que o homem está determinando, mas firme os seus pés na rocha, que é Jesus. Isso é se revestir de toda a armadura de Deus. Firme os seus pés na palavra. Firme os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Num tempo tão difícil, se revestir da armadura de Deus é você proclamar o Evangelho. É aquilo que Deus tem feito na sua vida, você compartilhar com outros que não o conhecem ainda. Há uma urgência nisso. Não é tempo só de cura física, não. É tempo de cura na alma. É tempo de salvação de vidas. De vidas terem encontro com o Senhor. Então, nós precisamos estar firmes para levar outros a estarem firmes também. No verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, nós precisamos embraçar sempre o escudo da fé. A fé é uma proteção. No dia do medo, no dia que você sentir medo, no dia que você, como fala aqui, né, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tu é alvo, eu sou alvo, todos os dias. Mas nós temos a fé para ser escudo sobre a nossa vida e nos trazer proteção. Esse escudo da fé tem poder para, como fala aqui, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você já se imaginou? Imagine-se aí. Pelos olhos da fé, amém? Imagine você no seu dia a dia, você já levanta, já tem dardo sendo lançado contra a sua vida. Nós estamos falando que nós temos um inimigo real. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistir e firmes na fé. Então, nós temos um inimigo real que nos ataca num tempo real. Você está sentado ouvindo a palavra e ele está lançando talvez uma inquietação, talvez algo na sua mente. Essa pastora já está falando demais, o horário está avançando, eu quero ir para minha casa. Sabe o que é isso? Isso é dardo inflamado do diabo contra a sua vida. Sério, pastora? Sério isso? Sério, porque não foi ninguém que me falou, não. É Deus que vai trazendo ao coração e à mente. Porque se você tira o foco do que Deus está falando, você perde aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Sabe, às vezes, aquela vírgula de Deus pode fazer toda a diferença na sua vida. É um cansaço, um sono, né?
uma preocupação com aquilo que você tem que resolver amanhã, resolver essa semana, pagar amanhã, pagar essa semana. Às vezes isso é um dardo inflamado do maligno. Não precisa ser uma coisa maior, algo maior que aconteça na nossa vida. A igreja ela anda muito dispersa, meus amados. Eu e você andamos muito dispersos. Como a Bíblia fala aqui, né? Em 1 Pedro 5,8 que eu falei. Sede sóbrios e vigilantes. A gente precisa estar, atento. E como fala lá em Efésios, nós precisamos o quê? Usar da fé para nos proteger contra esses dardos. Pode o diabo lançar o que for. Se você estiver sendo protegido, se você estiver fazendo uso da fé em Jesus na sua vida, esses dardos vão ser apagados. Você crê nisso? Amado, eu creio nisso. Seja algo que venha na minha mente, seja, sabe, algo que venha nas minhas emoções, algo que eu esteja enfrentando. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, o propósito do diabo é te tirar de cena. Entendeu? Vou falar de novo. O propósito do diabo é te tirar de cena. Ele sabe que você é uma dinamite na mão de Deus. Eu, pastora, do jeito que eu tô, sim, do jeito que você é. Do jeitinho que você é. Você pode fazer um estrago tremendo no inferno. Pregando o evangelho, orando pelos enfermos, dando bom testemunho, aguentando firme em meio a esses dias maus. Ele sabe disso. Sabe aquela coisa assim, meu Deus, esse povo não cansa, não? O povo está mandando a gente, né, evitar ao máximo, né? O que você puder, você evite, fique na sua casa. E o povo vai para a igreja. E o povo faz célula online. E o povo vai para a conferência, aí, lá em Teresópolis. Amados, você não sabe o potencial que há dentro de você. Por isso o diabo quer te tirar de cena. Quer trazer situações e mais situações e mais situações para que você fique bem aonde você está. Quando a gente começa a incomodar, tudo se levanta contra a nossa vida. Mas aí a gente aguenta firme em Jesus. Amém? Se o propósito do inimigo é nos tirar de cena, e quando eu falo tirar de cena, não é sair porque você tem que estar em evidência, porque você tem que ser reconhecido, porque você tem que ser visto. Não. Tirar você de cena é tirar você do propósito de Deus. É engodar você, iludir você, e você ficar, estou salvo, salvo para sempre, aleluia, glória a Deus. E nos que se perdem, e nos que estão se perdendo. Creia no propósito de Deus para a sua vida. Amém, amados? Creia no propósito de Deus para a sua vida. Seja qual for a situação, o Senhor é conosco. É Ele que nos ajuda e com Ele nós vamos aguentar firme. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, meu irmão. Que você vai aguentar firme. Eu sei que a guerra está sendo grande. As lutas têm sido diversas. Tem hora que parece que na nossa casa vem ataque de tudo que é lado. É na finança, é doença, é um problema com o filho, é um problema com o esposo. São várias as situações. Mas Deus é conosco. Deus é por nós. Amém? E nós iremos nos revestir da armadura de Deus. Nós iremos, viver a verdade, proteger nosso coração, nossas emoções, aquilo que está precisando de cura. Tem muita gente ferida, tem muita gente sangrando. Mas Jesus tem a cura, Ele é a cura para nós.
Ele é a cura para nós. Amém? E vamos fazer, né? Permanecer firme no Senhor. Embraçar o escudo da fé. Tomar também o capacete da salvação. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. É algo que você tem que fazer por você mesmo. Não deixa os argumentos do diabo. Não deixa as mentiras do inferno. Não deixa o inimigo, sabe, colocar, semear coisas que são mentiras na sua mente. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse das promessas de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na palavra de Deus há poder para te dar força para aguentar firme. Então não se desvie da palavra. Valorize a palavra, medite nela. Se alimente da palavra. Busque na palavra. Amém, amados? Isso vai te fazer se manter firme. E com toda oração, no verso 18, lá em Efésios 6, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, oração e súplica. Diga oração e súplica. Diga oração e súplica. Diga oração e súplica. Quer aguentar firme? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu momento com Deus. É bom orar junto com os irmãos, é bom adorar com os irmãos. Mas a gente precisa cultivar, conservar esse relacionamento com Deus. Oração, suplicar a Deus. Os dias não são maus, as situações não são terríveis. A luta não está grande, a guerra que você está travando se avolumou, está grande demais. Você acha que você não vai aguentar? Você acha que você vai ruir? Você acha que você vai morrer? Tem hora que a gente acha que vai morrer, amados. A luta é tão grande que você sente dentro de você, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Jesus, nós estamos vivos. Já passei por muitos momentos assim e tenho certeza que você já enfrentou muitos momentos assim. E você está aqui. Por que você está aqui? Porque Deus te deu força. Porque o dia que você achou que ia morrer, que não ia aguentar, Deus te deu vida. Deus te deu esperança. E você está aí. Talvez você pense assim, pastor, você não sabe como é que está a minha mente e meu coração agora. Eu não preciso saber. O Espírito Santo sabe. Deus sabe. A gente não pode esconder nada de Deus. Nada. Nada a gente pode esconder do Senhor. Ele sabe tudo de nós. Até aquilo que nós nem sabemos. Ele sabe tudo de nós. Amém? E eu creio, queridos, que Ele está aqui. Então, sabe, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Tem alguns irmãos que compartilham comigo. Eu sou uma pessoa que eu vivo orando, né? São aquelas orações flash, que a gente já estudou há um tempo, né? É direto, é o que você está fazendo, você está orando, está intercedendo, e se levantou a situação ali, você passou em algum lugar e viu a situação, você está orando, clamando ao Senhor. Mas tenha o seu tempo com Deus, onde você para tudo, deixa de fazer alguma coisa, né? E se cala diante. Às vezes você nem precisa falar, só se calar diante de Deus. Se puder, bota ali um louvor, bota ali um louvorzinho de adoração, sabe? Vai estar com o Senhor. Isso é se revestir da armadura. A gente pensa que se revestir da armadura é a gente começar a marchar, é a gente começar a declarar. Sim, às vezes nós precisamos, devido a comandos de Deus, tomar essas atitudes. Mas eu quero que você guarde no seu coração, amados. Que você possa aplicar isso na sua vida. Tantas coisas que eu compartilhei, e nem me lembro mais de algumas coisas que compartilhei. Mas que você possa aplicar na sua vida.
verdade, proteja suas emoções, firme os seus pés na rocha. Amém? Ninguém pode construir uma casa sobre areia. Uma hora vem a situação e a casa vai ruir. Então, construa a sua vida, firme os seus pés na rocha. Vai vir lambada de todo lado, mas você vai permanecer ali, porque você está firmado em Deus. Vai sentir, vai sofrer? Sim. Mas você não vai ser destruído. E eu costumo dizer que você vai seguir em frente e ainda mais forte do que antes. Porque Deus tem me dito isso. A gente passa por tanta luta, amados. Passamos com o Senhor. Mas não é para nossa destruição. Se compreendermos os planos de Deus, seguiremos em frente e ainda mais fortes, mais confiantes, mais dependentes de Deus. Não só de dizer eu dependo, eu confio, não, mas de ter passado pelas situações e ver a ação de Deus, ver o socorro de Deus, ver a ajuda de Deus. Eu creio nisso. Amém? Então se coloque de pé. E eu queria orar com vocês. Queria que vocês guardassem essa palavra. Amém? Que vocês possam, permanecer firmes, aguentar firmes. Firmes em Deus. Amém? Então, uma frase final antes da oração que Deus colocou no meu coração é: se revista da armadura, resista e não desista. Eu falei, Senhor, isso foi pegadinha comigo, né? Porque as palavras até rimam. Mas Jesus é muito lindo. Guarde no seu coração, se revista da armadura de Deus, se revista de Deus, da força que vem de Deus. Resista e não desista. Aguenta firme, meu irmão. Nós vamos vencer, nós vamos passar. Nós vamos, passar por todas as nossas guerras, todas as nossas lutas, confiando no Senhor. Enfrentaremos outras. Talvez tenhamos que enfrentar muitas outras. Mas que você possa decidir no seu coração enfrentar suas lutas no Senhor, com o Senhor, com a capacitação que vem do Senhor para a sua vida. Que assim seja na sua vida, que assim seja sobre a sua casa, que assim seja sobre a igreja do Deus vivo. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, agradeça ao Senhor, coloque o seu coração diante de Deus. Eu não sei quais têm sido os seus pensamentos nesses dias, mas a palavra de Deus é aguenta firme, porque eu sou contigo. Pai, nessa hora eu quero, junto com meus irmãos, te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas guerras, as nossas lutas diárias. O Senhor sabe tudo de nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que pela tua palavra possamos ser fortalecidos, possamos ter um novo ânimo para enfrentar e passar pelas provações, possamos resistir e não desistir, porque sabemos que o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, pode se levantar um exército. Como diz a tua palavra, 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido.
Porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor é com cada um de nós. Pai, eu te peço que essa paz, a paz que só o Senhor pode nos dar, possa encher os nossos corações. Se temos andado inquietos, se temos andado deprimidos, angustiados, talvez em alguns momentos até mesmo desesperados, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem com teu amor, vem com a tua graça sobre nós, com essa paz que excede todo entendimento, que pode guardar a nossa mente e o nosso coração. Senhor, sabemos que temos enfrentado um inimigo real, mas nós podemos nos revestir da armadura de Deus, resistir no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o poder que está em ti, esse é o poder que está na tua palavra. Não vem de nós, nós não somos nada, somos tão frágeis, somos tão pequenos, mas o Senhor é grande e o teu Espírito habita em nós. Pai, eu te peço nessa hora, nos cobre, nos fortalece, renova nossa mente. Pensamentos de fracasso, de derrota, de desistência, sejam cancelados nessa hora, pelo poder da tua palavra, que nos garante que o Senhor é por nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora todo pensamento, todo sentimento, seja quebrado, seja anulado, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós nos apropriamos da tua palavra, que nos traz paz, que nos faz compreender que em ti podemos sim aguentar firme. Perseverar é aguentar firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu creio que não é só a salvação eterna, mas é a salvação, é ser salvo das circunstâncias, das adversidades, dos gigantes, das situações que temos que enfrentar, que vencer. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que a tua igreja possa despertar. Em nome de Jesus, como nós estamos nessa noite, que possamos nos revestir da armadura de Deus. O diabo quer nos tirar de cena, quer nos fazer recuar, quer nos amedrontar de todas as formas, quer minar a nossa fé, quer roubar a nossa fé. Mas nessa hora eu quero, Senhor, declarar que a tua palavra, ela se torna o escudo da fé para a nossa vida. Nós estamos guardados pela tua palavra. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanece para sempre. E é nela que eu ponho a minha confiança, Senhor. Querido, eu quero que você ouça e você ore. Eu não sei qual é o pensamento, como você está se sentindo. Talvez com vontade de desistir de tudo, porque tudo está se acabando, as pessoas estão morrendo, as pessoas não conseguem mais sonhar, elas não conseguem mais pensar no amanhã. Eu não sei se você se encontra assim, esgotado, ansioso, deprimido, triste,
desistido da sua vida. Mas eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você com a sua oração, você possa cancelar, você possa quebrar todo sofisma, toda a mentira do diabo, se aproprie da verdade, que a verdade seja uma coluna na sua vida, que a verdade seja uma coluna na sua casa, que a verdade seja uma coluna na igreja do Deus vivo. Chega de mentira! Chega de aceitarmos a mentira! O autor da vida é o Senhor! O autor da vida é o Senhor! Nós não estamos nas mãos dos homens. Nós não somos refém de uma doença, de um vírus. Nós somos de Deus. A minha vida é de Deus, a sua vida é de Deus, amado. Compreenda isso. Pastor, eu não quero enfrentar isso na minha casa. Eu não quero passar por isso. Eu entendo, eu também me sinto assim. Mas se eu tiver que passar, se eu tiver que enfrentar, eu vou aguentar firme. Eu quero aguentar firme. Eu quero a ajuda do meu Deus. Mas eu não quero desistir, eu quero resistir, eu quero me revestir, eu quero resistir e eu não vou desistir. Senhor, eu clamo pela tua igreja, Pai. Senhor, nos leva a viver a um novo nível de fé, de confiança e dependência do Senhor. A nossa vida, ela está na palma das tuas mãos. Oh, Jesus, clamamos por ti. Precisamos do teu agir sobre nós, em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Fortalece-nos, fortalece nosso interior. Derrama sobre nós do teu poder. Sejamos impactados pelo teu poder, pelo poder da tua palavra. Recebamos vida. Fora morte espiritual. Fora frieza espiritual. Xaralamanabasuriandalamanabacheias. Queremos vida de Deus. Queremos vida de Deus. O diabo quer que a igreja esteja viva fisicamente, mas morta espiritualmente, fria, sem viver o poder de Deus. Nós precisamos entrar no novo tempo, amados. Eu sei que nós estamos entrando no novo tempo também de batalha, de guerra, de enfrentamento, mas o Senhor também envia novos recursos, fortalece a nossa fé. Oh Senhor, mexe nas nossas estruturas, para que possamos perseverar, para que possamos aguentar firmes. Aleluia, levante suas mãos aos céus. E diga, Senhor, aviva a tua obra em mim. Diga, Senhor, aviva a tua obra em mim. Me ajude a aguentar firme, porque os dias são maus, mas eu confio no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.